templos perdidos, engolidos pela selva, uma civilização antiga desaparecida nas brumas do tempo e reviravoltas chocantes da história. O Camboja é um verdadeiro tesouro de mistérios e enigmas. No coração do Sudeste Asiático, esconde-se um país onde o majestoso Angkor Wat, famoso por ter sido cenário da icônica Lara Croft, convive com os sombrios vestígios de um dos genocídios mais terríveis do século XX. Como pôde acontecer que um próspero Império Khmer se transformasse em um dos países mais pobres da região e, em seguida, iniciasse uma surpreendente recuperação? Hoje vamos mergulhar em um formato de iceberg nos segredos dessa enigmática nação, começando pelos fatos evidentes à superfície e descendo gradualmente até as revelações chocantes no fundo. Um país onde rituais antigos ainda são realizados em templos perdidos, onde a culinária impressiona pelo uso de tarântulas fritas e escorpiões, e onde, após o horrendo genocídio que ceifou a vida de um quarto da população, surgiu uma das gerações mais jovens do mundo. O que mais esta terra misteriosa esconde? Quais segredos guardam suas pedras antigas e suas densas selvas? Prepare-se para descobrir 15 fatos impressionantes sobre o Camboja que você talvez nunca tenha ouvido falar. Mas isso é apenas a ponta do iceberg dos mistérios que a antiga terra dos Khmeres esconde. Fato 1. Um colossal legado dos deuses, um símbolo enigmático de toda uma nação. Angkor Wat não é apenas um templo antigo, é o mais grandioso complexo religioso do planeta, estendendo-se por mais de 200 hectares. Um gigante de pedra, cujas 5 torres, que se assemelham a botões de lótus, se erguem em direção aos céus, como se tentassem conectar o mundo terreno ao divino. Impressionante, mas o Camboja é o único país do mundo cujo símbolo nacional é um monumento arquitetônico. As faixas azuis que emolduram o contorno de Angkor Wat sobre um fundo vermelho simbolizam a monarquia e o povo, enquanto o próprio templo se tornou a personificação do orgulho e da identidade nacional. Mas como os antigos Khmeres, sem as tecnologias modernas, conseguiram criar uma construção tão perfeitamente equilibrada, onde cada pedra ocupa seu exato lugar em uma grandiosa sinfonia arquitetônica? Este complexo enigmático, construído no século XII como um templo hindu e posteriormente transformado em santuário budista, atraiu a atenção não apenas de arqueólogos e historiadores, mas também da indústria cinematográfica mundial. Foi aqui, entre as pedras antigas que guardam milenares segredos, que foram filmadas cenas da famosa Lara Croft, Tomb Raider, com Angelina Jolie, assim como episódios do filme 2, Eu e Minha Sombra. Os majestosos relevos que retratam cenas da mitologia hindu se estendem por centenas de metros, contando histórias que os cientistas modernos ainda tentam decifrar completamente. Muitos pesquisadores afirmam que o templo contém mensagens ocultas e conhecimentos astronômicos codificados em sua arquitetura, outros veem nele um modelo do universo materializado em pedra. Mas o verdadeiro propósito de todos os elementos dessa grandiosa construção permanece um dos maiores mistérios do mundo antigo, atraindo buscadores de segredos de todos os lugares. O que mais os labirintos de pedra de Angkor Wat escondem? Quais segredos guardam suas paredes silenciosas? Mas os enigmas de pedra de Angkor Wat são apenas um lado do multifacetado rosto do Camboja. Fato 2. Phnom Penh, uma joia solitária no cruzamento de 4 rios. Ao contrário de muitos países, onde grandes cidades competem entre si por influência e status, o Camboja representa um fenômeno único, com apenas uma verdadeira grande cidade. Phnom Penh, situada na pitoresca confluência dos 4 rios, Mekong, Tonle Sap, Passak e Tonle, é como uma pedra preciosa em um suporte de artérias aquáticas, e outrora ostentou com orgulho o título de Pérola da Ásia.
Esta cidade de contrastes impressiona os viajantes com sua surpreendente dualidade. Aqui, elegantes mansões coloniais da era francesa coexistem com modernos arranha-céus que se erguem em direção ao céu, enquanto luxuosos hotéis 5 estrelas projetam sombras sobre as humildes moradias dos cambojanos comuns. Ao passear pelos largos bulevares da capital, é impossível não sentir o sopro da história, impregnado com aromas de especiarias, frescor fluvial e frutas tropicais. Mas o que levou a tal desequilíbrio urbanístico incomum no país? Por que outras cidades do Camboja não conseguiram alcançar um nível de desenvolvimento comparável ao de Phnom Penh? Alguns historiadores associam isso aos trágicos eventos de um passado recente, quando o regime do Khmer Vermelho devastou o país. Outros apontam as características históricas do desenvolvimento da civilização Khmer, com sua tendência à centralização. Há também aqueles que veem nesse fenômeno o reflexo das antigas concepções cosmológicas dos Khmers sobre o centro sagrado do universo, em torno do qual toda a criação gira. De qualquer forma, Phnom Penh permanece uma cidade única, um solista na sinfonia cambojana, cuja melodia ressoa ora alta e solene, ora baixa e melancólica, mas que inegavelmente encanta o ouvinte com sua beleza misteriosa e os motivos não resolvidos do passado. Fato 3. O Reino Laranja do Espírito, os mistérios da alma budista do Camboja. Agora, afastando-nos do enigma de pedra de Angkor Wat e dos contrastes urbanos de Phnom Penh, mergulhemos na trama invisível, mas onipresente, que permeia toda a sociedade cambojana, a antiga tradição espiritual do budismo Theravada. Assim como uma corrente invisível que nutre as raízes de uma árvore poderosa, essa tradição religiosa alimenta a alma do povo cambojano, moldando sua visão de mundo, ética e vida cotidiana. É impressionante. Mas cerca de 95% da população do país professa o budismo Theravada, tornando o Camboja um dos países mais homogêneos do ponto de vista religioso do mundo. As ruas das cidades e vilarejos cambojanos são diariamente coloridas pelas vestes laranja vibrantes dos monges que, como faróis vivos de espiritualidade, lembram os valores eternos em meio à agitação do mundo material. Essas figuras silenciosas, com cabeças raspadas e pés descalços, carregam em si a sabedoria milenar dos ensinamentos de Buda, transmitida de geração em geração através dos textos sagrados do cânone Pali. Mas o que é especialmente intrigante no budismo cambojano é que praticamente todo homem no país, pelo menos uma vez na vida, veste a túnica de laranja de um monge. Este surpreendente costume do monaquismo temporário chamado Bonphea representa uma transição espiritual única, um ritual de iniciação em que um jovem ou um homem adulto renuncia à vida mundana por alguns dias, semanas ou até meses, para se dedicar à meditação, ao estudo dos textos sagrados e à rígida disciplina monástica. Por que essa tradição se mantém na era dos smartphones e da internet? De que maneira a antiga prática espiritual continua a ser viável no mundo moderno? Alguns pesquisadores veem nisso uma manifestação da necessidade profunda do ser humano por renovação espiritual. Outros apontam para a sólida estrutura social da sociedade cambojana, onde a tradição religiosa serve como um elo entre gerações. Há também aqueles que relacionam a resiliência das práticas budistas à sua capacidade de se adaptar às condições em mudança, mantendo, no entanto, sua essência sábia. De qualquer forma, as vestes laranja dos monges permanecem um símbolo inalterado do Camboja, uma ponte misteriosa entre o visível e o invisível, entre o passado e o presente, cujos enigmas continuam a atrair os olhares dos buscadores de verdades espirituais de todo o mundo. Fato 4. O reino do dólar. O misterioso dualismo monetário no coração do Indochina.
Mas deixemos de lado as enigmas espirituais do Camboja e voltemos nossa atenção para um fenômeno econômico surpreendente que confunde muitos viajantes que pisam pela primeira vez na antiga terra Khmer. Imagine um país onde, à sombra de majestosos templos e exuberantes florestas tropicais, reina o dólar americano. Sim, você não ouviu errado. Neste reino enigmático, situado a milhares de quilômetros das costas da América, notas verdes com a imagem dos pais fundadores dos Exéus circulam lado a lado com os reais locais, criando um dos sistemas financeiros mais incomuns do mundo. Como isso é possível? Quais forças misteriosas levaram a esse surpreendente simbiose monetária? As raízes dessa anomalia econômica remontam aos trágicos eventos da década de 1970, quando o regime dos Khmer Vermelhos praticamente destruiu o sistema financeiro do país, abolindo a moeda como tal e retornando a sociedade ao primitivo escambo. Após a queda desse regime sombrio, o dólar, como um conquistador econômico invisível, começou gradualmente a infiltrar-se na circulação monetária do país, trazendo consigo a estabilidade que a economia, esgotada por crises, tanto ansiava. Hoje, neste reino de duas moedas, há uma regra não oficial. Compras grandes, hotéis, restaurantes e qualquer serviço turístico são pagos em dólares, enquanto os reais são usados apenas para pequenas transações de rua, como se fossem o troco de um grande império dólar. É surpreendente, mas os caixas eletrônicos em todo o país dispensam precisamente dólares americanos e não a moeda nacional, como se silenciosamente reconhecessem a superioridade do hóspede do outro lado do oceano. Para o viajante, isso cria uma situação única. Ao chegar ao Camboja, você pode não se preocupar com a troca de moeda, pois seus dólares habituais serão aceitos em toda parte com mais prontidão do que os exóticos reais. Alguns economistas veem nessa situação um sinal de fraqueza do sistema financeiro nacional, enquanto outros apontam a praticidade dessa abordagem para um país que depende fortemente de investimentos estrangeiros e turismo. Há também aqueles que enxergam na dolarização da economia cambojana ecos de processos geopolíticos mais profundos, uma luta invisível por influência no Sudeste Asiático. Mas qual seja a verdadeira razão, o sistema monetário duplo do Camboja continua a ser um dos mistérios econômicos mais intrigantes do mundo moderno, lembrando-nos que mesmo em um campo que parece tão prosaico como o dinheiro, podem se esconder segredos e paradoxos surpreendentes. Fato 5. Os segredos culinários do Camboja. A enigmática cozinha Khmer, distinta da tailandesa e da vietnamita. Assim que você pisa em solo cambojano, seu nariz se enche imediatamente com aromas únicos que o transportam para um mundo de maravilhas culinárias. A cozinha Khmer, com seus sabores e tradições singulares, é uma verdadeira descoberta para os gourmets e amantes da comida exótica. Ao contrário de suas vizinhas, as cozinhas tailandesa e vietnamita, conhecidas por sua picância, a cozinha Khmer oferece combinações de sabores mais suaves, mas não menos ricas e complexas. Um dos componentes mais famosos da cozinha Khmer é o molho de peixe prahoc. Seu cheiro peculiar pode afastar uma pessoa despreparada, mas isso é apenas até que ela experimente os pratos que levam esse molho. Praticamente em cada casa Khmer, você encontrará esse molho que é considerado a alma de muitas receitas locais. Ele confere uma profundidade incrível e umami, transformando ingredientes comuns em algo verdadeiramente único. Igualmente famoso é o prato tradicional amok, um curry Khmer com leite de coco, preparado com a adição de ervas frescas e especiarias como capim-limão, galanga e cúrcuma. Cada prato é preparado com amor e respeito pelas tradições, o que o torna não apenas uma refeição, mas uma verdadeira arte. A cozinha do Camboja se destaca pela variedade de vegetais frescos, ervas e frutos do mar, tornando-a saudável e nutritiva. Alguns gourmets
observam que, embora a cozinha Khmer seja menos apimentada do que a de seus vizinhos, possui seu próprio charme e harmonia de sabores. Como é possível que, em um país cercado por temperos fortes, tenha surgido uma tradição culinária tão suave e refinada? Talvez isso esteja relacionado à história e à cultura de um povo que sempre valorizou a natureza e seus dons. Mas, apesar de todos esses fatos, o mistério da cozinha Khmer permanece não resolvido. Como ela consegue ser tão diversificada e, ao mesmo tempo, manter sua identidade em meio aos vizinhos? Fato 6. Mistérios não resolvidos. Minas e munições do Camboja. O Camboja, esse país enigmático com suas paisagens pitorescas e rico patrimônio cultural, ainda carrega as cicatrizes deixadas por décadas de conflitos e guerras. Desde que sangrentos combates devastaram a nação, centenas de milhares de minas e munições não detonadas permanecem enterradas, criando um perigo tanto para os moradores locais quanto para os turistas. Como um país tão lindo pôde se tornar um dos lugares mais minados do planeta? Cada passo aqui pode ser repleto de surpresas e até mesmo as caminhadas mais cotidianas podem se transformar em verdadeiros desafios. Nas ruas do Camboja, é comum encontrar pessoas com membros amputados que lembram as terríveis consequências da guerra. Seus destinos são uma representação vívida da tragédia que afetou todas as camadas da sociedade. Mas, em resposta a essa ameaça, surgiram iniciativas surpreendentes, como o treinamento de ratos de detecção que, com seu olfato aguçado, ajudam a localizar minas e salvar vidas. Esses pequenos heróis, dotados de habilidades incríveis, são capazes de trabalhar em condições que são inacessíveis para os humanos e, em breve, podem se tornar a esperança para um país que sofre com o legado da guerra. Alguns acreditam que, graças a tais inovações e esforços, o Camboja pode almejar um futuro brilhante, livre das ameaças enterradas em seu solo. Mas qual será o preço dessa libertação? Quantos mistérios ainda guarda a terra? E quantas vidas aguardam seu salvamento? Essa é apenas uma parte do enorme enigma que precisa ser desvendado para que o país possa finalmente se libertar dos braços do passado e iniciar um novo capítulo em sua história. Fato 7. Vilarejos flutuantes no lago Tonle Sap. Vida na superfície da água. O lago Tonle Sap, essa maravilhosa maravilha natural, não é apenas o maior lago de água doce do Sudeste Asiático, mas também abriga vilarejos flutuantes únicos, onde a vida flui ao ritmo das águas. Todos os anos, com a chegada da temporada de chuvas, o nível da água no lago aumenta várias vezes, transformando vastos espaços em infinitas extensões aquáticas que servem de lar para comunidades inteiras. Imagine casas sobre palafitas, majestosas, elevando-se sobre as águas, como navios prontos para zarpar. Os habitantes desses vilarejos se adaptaram à vida na água de uma forma que parece impossível para a maioria de nós. Suas preocupações cotidianas não estão ligadas a ruas e calçadas, mas a barcos, que se tornam o principal meio de transporte. Nesses colégios flutuantes, as crianças aprendem a ler e escrever. E nas lojas que flutuam sobre a água, é possível encontrar tudo o que é necessário para a vida. Igrejas e templos, construídos sobre palafitas, criam uma atmosfera de espiritualidade e união entre a comunidade, onde todos se conhecem. A pesca aqui não é apenas uma profissão. É um modo de vida que passa de geração em geração, onde cada captura se torna parte de uma celebração coletiva. Mas, por outro lado, quais são os verdadeiros desafios para essas comunidades? Como elas lidam com as mudanças no nível da água e a imprevisibilidade das condições climáticas? Alguns pesquisadores afirmam que a mudança climática pode ameaçar sua existência,
colocando em dúvida o futuro de culturas tão únicas. E por quanto tempo mais, essas comunidades conseguirão preservar suas tradições e modo de vida em um mundo moderno que muda rapidamente? Os vilarejos flutuantes do lago Tonle Sap não são apenas um exemplo surpreendente da adaptação humana, mas também um mistério que continua a intrigar e a inspirar admiração. Quantas vidas flutuantes semelhantes estão escondidas em outros cantos do mundo, esperando para serem descobertas? Fato 8. Espíritos dos Nacos e Preas, segredos da vida cotidiana dos cambodjanos. No coração do Camboja, entre templos majestosos e exuberantes campos de arroz, vive uma tradição especial que entrelaça realidade e misticismo, criando um mundo único, repleto de mistérios e símbolos. Embora o budismo seja a religião oficial do país, para muitos cambojanos, a veneração aos espíritos dos Nacos e Preas continua a ser uma parte importante da vida cotidiana. Cada casa é adornada com um pequeno altar, onde os moradores deixam oferendas, frutas, flores e, às vezes, até pequenos pratos. Esses altares servem não apenas como uma forma de respeito, mas também como um meio de comunicação com os espíritos que, acredita-se, influenciam o bem-estar da família. Antes de iniciar a construção de uma nova casa ou de dar início a um evento importante, é necessário obter a permissão dos espíritos. Como isso acontece? Sacerdotes locais, possuindo conhecimento sobre os espíritos, realizam rituais para garantir que a construção ou novo empreendimento seja bem-sucedido e harmonioso. Imagine, à sombra de árvores antigas, uma família se reúne enquanto o sacerdote pronuncia orações envolvendo o espaço em uma atmosfera de expectativa sagrada. Inúmeras casinhas para os espíritos estão localizadas perto de cada residência, como guardiões que protegem a paz e a tranquilidade. Essas casinhas, frequentemente adornadas com cores vibrantes e símbolos, tornam-se parte da paisagem, lembrando a presença de forças invisíveis. Mas quais são as verdadeiras raízes dessa tradição? Por que os espíritos dos Nacos e Preas continuam a ser tão importantes na vida dos cambojanos modernos, apesar da influência do budismo? Alguns pesquisadores sugerem que essa conexão com os espíritos não é apenas um legado cultural, mas uma forma de lidar com a incerteza e os medos que a vida moderna traz. A questão permanece em aberto. Por quanto tempo essa tradição única conseguirá manter sua força e relevância em um mundo onde cada vez mais pessoas abandonam os antigos costumes? Estamos apenas começando a entender quantos segredos a cultura cambojana esconde e talvez a cada esquina novas descobertas nos aguardem. Fato 9. O mistério da dança Khmer Apsara, do esquecimento ao renascimento. No coração do Camboja, onde o tempo parece ter parado, existe uma tradição surpreendente que encanta pela sua beleza e profundidade. A dança Khmer Apsara. Esta dança, reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial, não é apenas uma forma de arte, mas uma verdadeira história, permeada pelo espírito da antiguidade. Imagine dançarinas elegantes, vestidas em trajes vibrantes e bordados em ouro, com gestos melódicos das mãos que contam mitos e lendas. Cada movimento, cada pose carrega um significado, e a música, entrelaçando-se com o ritmo de seus corpos, cria uma atmosfera mágica. No entanto, essa obra-prima da cultura esteve à beira da extinção durante os tempos sombrios do regime dos Khmer Vermelhos, quando muitos dançarinos foram mortos e as tradições pareciam ter se perdido para sempre. Como uma forma de arte tão refinada, capaz de transmitir emoções e contar sobre deuses antigos, poderia ser apagada da face da terra, o tempo em que a dança Apsara se tornou símbolo de medo e perda deixou uma marca profunda nos corações dos cambojanos. Mas, apesar de tudo, nas últimas décadas, graças aos esforços de entusiastas sinceros e sacerdotes culturais locais,
a dança começou a renascer como um patrimônio nacional. As dançarinas voltam a subir ao palco para mostrar a beleza e a grandeza de seu legado. Imagine-as se reunindo em templos, onde ocorrem ensaios cheios de esperança e a determinação de preservar o que estava escapando. Mas o que está por trás desse renascimento? Quais são os verdadeiros motivos daqueles que renovam essa tradição? Alguns acreditam que não se trata apenas de uma tentativa de preservar a cultura, mas também do desejo de trazer de volta valores perdidos para o mundo moderno, onde as tradições frequentemente ficam em segundo plano. E embora a dança Apsara brilhe novamente no céu cultural do Camboja, a questão permanece em aberto. Conseguirá ela sobreviver aos desafios contemporâneos e manter sua singularidade em um mundo que muda tão rapidamente? Talvez estejamos apenas à porta de novas descobertas sobre como a arte pode se tornar um vínculo entre o passado e o futuro. Fato 10. O mistério do trem de bambu, um transporte único do Camboja. Na província de Battambang, onde campos verdes se encontram com o céu, existe um meio de transporte surpreendente, que à primeira vista parece apenas uma brincadeira da imaginação: o trem de bambu. Essa forma única de transporte, criada pelos moradores locais, consiste em uma plataforma montada de bambu instalada sobre rodas que se deslocam por trilhos ferroviários abandonados. Imagine um motor de motocicleta que fornece o movimento e o ar salgado, preenchendo os pulmões, enquanto a plataforma avança pelos antigos trilhos, deixando para trás um rastro de memórias de tempos já perdidos. Como foi que esse transporte improvisado se tornou não apenas um meio de locomoção para os habitantes locais, mas também uma verdadeira atração turística? Nesta viagem incrível, você poderá sentir o espírito da aventura enquanto o trem de bambu atravessa paisagens pitorescas e revela a beleza da natureza cambojana. No entanto, esse transporte tem suas peculiaridades. Quando dois trens de bambu se encontram, um deles deve ser desmontado para que o outro possa passar. Como isso acontece? Os moradores locais desmontam a plataforma com destreza, como se fosse uma rotina diária, e depois a montam novamente para continuar a viagem. Esse processo, repleto de boas risadas e colaboração, se torna um símbolo de unidade e ajuda mútua na comunidade. Mas o que se esconde por trás desse modo simples, porém surpreendente, de se locomover? Como ele reflete o espírito dos moradores locais, sua capacidade de adaptação e de encontrar soluções para qualquer situação. O trem de bambu não é apenas um meio de transporte. É uma lenda viva que continua a surpreender e inspirar. Mas fica talvez... Fato 11. Cerimônia de casamento em massa. Festa do amor e da união no Camboja. Todo ano, no coração do Camboja, ocorre um evento fascinante que reúne centenas de casais sonhando com amor e felicidade. Trata-se da cerimônia de casamento em massa, onde famílias pobres, que não têm condições de arcar com um casamento caro, têm a chance de sentir a magia desse momento. O governo e generosos patrocinadores organizam essa celebração incrível, transformando sonhos em realidade. Imagine como, sob um céu radiante, adornado com bandeirinhas coloridas e flores, jovens casais se reúnem em um único local para trocar votos e celebrar essa etapa importante de suas vidas. Nesse ritual único, não apenas o amor, mas também as tradições do povo cambojano encontram seu reflexo. Um dos momentos mais simbólicos é o ritual de corte de cabelo, que ocorre antes do próprio casamento. Esse ato simboliza a libertação da antiga vida e o início de uma nova fase cheia de esperanças e sonhos. É comovente ver jovens, em pé no palco, trocando olhares repletos de amor e expectativa. No entanto, não se trata apenas de um dia. O casamento em massa se transforma em uma celebração de 3 dias, repleta de rituais, música e dança. Cada dia é carregado de um significado especial, começando com orações e terminando com festas animadas,
onde familiares e amigos se apoiam e celebram juntos. É maravilhoso observar como pessoas simples, apesar de suas dificuldades, se reúnem para celebrar a vida e o amor. Mas surge a questão: até quando essa tradição conseguirá se manter em tempos modernos, quando casamentos individuais estão se tornando cada vez mais populares? Talvez a magia dos casamentos em massa esteja exatamente nisso, em nos lembrar da importância de estarmos juntos, apesar de todos os desafios que a vida nos impõe. Será que essa incrível tradição continuará viva nos corações das próximas gerações ou permanecerá apenas como uma bela página na história? Fato 12. Páginas sombrias da história, gêmeos cambojanos e os campos da morte. No coração do Camboja, onde agora reina uma atmosfera de festa e esperança, escondem-se segredos sombrios que não costumam ser abordados. O período do regime dos Khmeres Vermelhos, liderado por Pol Pot, deixou uma marca indelével nos destinos de milhões de pessoas. Os Campos da Morte, como são chamados, tornaram-se símbolo dos horrores que o país viveu na metade do século XX. Aqui, em uma terra implacável, milhares de inocentes foram torturados e assassinados, simplesmente porque não se encaixavam na imagem idealizada da nova sociedade. A prisão S-21, localizada em Phnom Penh, tornou-se o local onde a intelectualidade e pessoas educadas, até mesmo aquelas que apenas usavam óculos, eram submetidas a torturas e execuções. Como isso pôde acontecer? Como pessoas que buscavam conhecimento e esclarecimento se tornaram vítimas de um regime tão cruel? Essa pergunta permanece retórica, e não há uma resposta clara. Como resultado dessas repressões em massa, a demografia do país sofreu mudanças catastróficas. Hoje, no Camboja, há tão poucos idosos que isso chama a atenção de todos que visitam o país. Como é possível explicar a ausência de uma geração mais velha que poderia transmitir sabedoria e tradições? Uma das consequências do terror foi que a geração mais jovem ficou sem ancestrais, e nisso reside não apenas a tragédia, mas também um mistério. A reconstrução do país, após tais horrores, exige tempo e esforço, e para entender como o Camboja conseguiu se reerguer, é necessário olhar para seu passado. Mas este não é o único mistério relacionado aos Khmeres Vermelhos. Quantos mais segredos estão escondidos sob a superfície da história? Quais eram os verdadeiros motivos de Pol Pot e que segredos ainda permanecem não revelados? As perguntas permanecem, e as respostas aguardam seu momento quando alguém puder iluminar os cantos sombrios deste trágico capítulo de nossa história. Fato 13. O enigma do Rei Deus Jayavarman VII, grandeza e temor. No coração do antigo Império Khmer, onde majestosos templos e vastas cidades simbolizam poder e prosperidade, ergue-se a figura enigmática do rei Jayavarman VII. Este governante, que possuía quase um poder divino, deixou uma marca indelével na história, criando não apenas grandiosas construções, mas também uma rede de hospitais que atendia ao seu povo. Como poderia esse homem, que subiu ao trono no final do século XII, construir templos tão imensos como Angkor Wat e Bayon, que até hoje despertam admiração por sua sofisticação arquitetônica e escala? Jayavarman VII não apenas construía, ele criava um mundo em que seus súditos podiam experimentar cuidados médicos acessíveis a todos, o que na época era um verdadeiro milagre. No entanto, sua grandeza não se limitava apenas a conquistas materiais. O rei era objeto de um culto à personalidade, e sua deificação após a morte tornou-se parte da cultura e da religião dos Khmeres. Mas o que aconteceu depois? Surpreendentemente, as imagens de Jayavarman foram deliberadamente danificadas por governantes subsequentes que temiam seu poder mesmo séculos após sua morte.
Como isso é possível? Porque o medo do governante falecido se tornou tão intenso que suas estátuas e relevos sofreram vandalismo. Talvez isso indique que sua força não era apenas física, mas também psicológica, continuando a influenciar as mentes e os corações das pessoas, mesmo depois que ele deixou este mundo. Como Jayavarman Sesh conseguiu deixar uma marca tão indelével na história? E o que realmente se esconde por trás de seu mito? Talvez isso seja apenas a ponta do iceberg, e por trás de sua imagem se escondam mistérios ainda mais profundos. Muitas perguntas permanecem sem resposta, e a cada nova descoberta fica claro. A história do Império Khmer está repleta de enigmas e mistérios que aguardam o momento certo para serem revelados. Fato 14. A festa Phshum Ben. Quando se abrem as portas do inferno? No coração do Camboja, entre templos antigos e florestas tropicais, existe uma festa única que mergulha os habitantes locais em uma atmosfera de misticismo e devoção. Phshum Ben, conhecido como Festa das Almas dos Antepassados, é um momento em que, segundo as crenças, as portas do inferno se abrem e os espíritos dos falecidos retornam à Terra, esperando para serem lembrados e honrados. Este ritual incomum começa com a preparação de bolinhos de arroz que os cambojanos generosamente lançam ao chão, criando oferendas para os espíritos famintos. Como isso acontece? As pessoas, reunidas em suas famílias, preparam bolinhos de arroz especiais envoltos em folhas de bananeira e, com orações, dirigem-se aos templos. Durante uma noite, elas podem visitar até 7 locais sagrados, cada um repleto de espíritos que aguardam seus descendentes. Por que exatamente esse número de templos? Acredita-se que cada santuário visitado ajuda a acalmar as almas inquietas. Caso contrário, elas podem amaldiçoar seus parentes vivos, o que causa um verdadeiro temor entre as pessoas. Como os antepassados puderam deixar uma marca tão profunda na cultura, se seus fantasmas continuam a viver entre nós? Esta festa não é apenas uma homenagem. É uma parte importante da identidade cultural dos cambojanos, lembrando-os da importância dos laços entre as gerações. No entanto, apesar de todos os esforços, permanece a questão: qual é a real influência desses espíritos na vida cotidiana? E será que eles podem realmente afetar o destino dos vivos? Phshum Ben é apenas uma das facetas da rica tapeçaria das crenças cambojanas, onde cada ação e ritual estão imbuídos de profundo significado e misteriosas premonições. Quão mais ainda está oculto por trás desta festa e que segredos aguardam seu momento para serem revelados? Fato 15. Os misteriosos túneis sob Angkor, tesouros ocultos ou armadilhas para os audaciosos. No coração do Camboja, sob os majestosos templos de Angkor Wat, se estende uma rede de enigmáticos túneis subterrâneos que ainda estão envoltos em um véu de mistério e incerteza. Descobertas recentes, utilizando a tecnologia de laser LiDAR, permitiram que arqueólogos desvendassem as profundezas dessa área histórica e revelassem estruturas ocultas sobre as quais apenas sussurravam as lendas. Toneladas de terra pareciam proteger não apenas artefatos antigos, mas algo ainda maior: tesouros que restaram da civilização Khmer, que em seu tempo atingiu alturas inimagináveis. Alguns pesquisadores sugerem que esses túneis podem conter relíquias que possuem não apenas valor histórico, mas também espiritual, capazes de iluminar rituais e práticas esquecidas dos antigos sacerdotes. Mas também existem lendas sombrias. Os moradores acreditam que criaturas sobrenaturais habitam essas cavernas, guardando os tesouros contra olhares curiosos. Para alguns, tudo isso pode parecer apenas mitos. Mas como explicar os sons estranhos que vêm das profundezas da Terra, ou os desaparecimentos inexplicáveis de caçadores de aventuras? Ao longo dos séculos, essas histórias foram passadas de geração em geração, criando uma aura de medo
e misticismo em torno dos corredores abandonados. Como estruturas tão complexas puderam permanecer despercebidas por tanto tempo? Talvez sua magia e proteção sejam destinadas a impedir que aqueles que não merecem se aproximem dos tesouros. As investigações continuam, mas a pergunta persiste. O que mais pode estar escondido nesses antigos túneis? E quais segredos aguardam sua hora para serem descobertos? Como isso se relaciona com o destino daqueles que alguma vez tentaram desvendar seus mistérios? Cada passo nesses labirintos subterrâneos pode abrir novos horizontes de conhecimento, mas também pode marcar o início de uma nova jornada mística no desconhecido. Camboja é um país onde cada pedra, cada trilha guarda séculos de segredos, entrelaçados com um passado trágico e uma esperança para o futuro. Desde os antigos templos de Angkor, onde colunas majestosas e elegantes relevos lembram as antigas grandezas da civilização Khmer, até as cidades modernas que buscam a modernização, a Camboja representa um caleidoscópio único de culturas e tradições. Aqui, contra o pano de fundo das dolorosas memórias das tragédias do século XX, nasce uma nova geração, pronta para valorizar a paz e o patrimônio cultural, transmitindo-o de geração em geração. Apenas arranhamos a superfície dos segredos que este país incrível esconde. Pense em como a história da Camboja nos ensina a valorizar a paz e a aspirar por um futuro melhor. Para os espectadores da geração mais velha, que lembram da Guerra Fria, a história da Camboja pode ser especialmente próxima e compreensível. Ver como o país se ergueu das ruínas, como seu povo restaurou sua identidade, é um testemunho surpreendente da força do espírito e da esperança. Que lição podemos extrair de sua história para compreendermos melhor as diferenças culturais? Convidamos você a compartilhar nos comentários quais fatos sobre a Camboja mais o surpreenderam ou sobre quais aspectos da vida no país você gostaria de saber mais. Se você tem experiências de visita à Camboja, não hesite em contar. Quais segredos e mistérios ocultos neste país aguardam o momento de serem revelados? Talvez cada um de nós possa se tornar parte desta incrível jornada, continuando a explorar e descobrir novos horizontes no mundo dos antigos enigmas.